Oiê, bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal no YouTube. Essa live também está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Eu estou esperando a Adriana Foz, ela vai chegar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou ajeitando a luz aqui, porque essa hora, olha só, essa luz de cima aqui não fica legal. Então, a gente vai conversar hoje sobre a conta das emoções nesses 100 dias de pandemia. Ah, a Adriana chegou, a Adriana Foz, que é mestre pela psiquiatria e psicologia clínica da Unifesp. Ela também é neuropsicóloga, é educadora, autora de alguns livros. O último livro se chama Frustração. Então, vamos chamar aqui a Adriana para falar com a gente. Oi, Adriana, bem-vinda, tudo bom? Tudo bom? Muito obrigada por esse papo que a gente vai iniciar aqui agora. Obrigada a você por ter aceito. Eu vou só ligar minha luz aqui, que eu tô com umas olheiras, pelo amor de Deus, ninguém merece. Nem me diga, eu acho que essa parte é muito divertida, né, desse nosso afastamento social, que a gente vai ficando mais tranquila, e longe do cabeleireiro, né? Então... Pois é, vários brancos, né? Ai. Mas tem um lado gostoso disso, que a gente também fica mais natural, né? Então, mais real, mais real. Total, não, você sabe que às vezes eu tô fazendo uma maquiagem um pouco mais forte, eu não tô nem me reconhecendo nessa maquiagem mais forte, assim, e dá uma ajeitada no cabelo, falo, não, essa não sou eu, não, quero ficar na minha cara de Havaianas. Não é verdade, descalça, porque eu não ponho nem Havaiana, descalça, em casa eu não... Eu sinto frio no pé, não consigo. Verdade, né? Eu adoro, como eu tenho, você mora em casa ou apartamento? Moro em casa. Então eu também moro em casa, tem a grama, então eu adoro pisar na grama, e isso para mim é muito gostoso. Isso é um dos lados positivos aqui para mim desse confinamento, é que eu ando descalço o tempo todo. Não, isso é maravilhoso, é muito bom, maravilhoso. Agora, vamos falar um pouquinho, porque hoje, né, até uma amiga minha me falou, Mari, você se ligou que hoje faz 100 dias? E essa conta tá ficando um pouco alta, né? Assim, do ponto de vista emocional. Eu hoje, particularmente, assim, até abrindo meu coração aqui para vocês, eu tô numa espécie de exaustão, assim. Alguns momentos sabe assim, quando você vai para um lugar da casa, você fala, o que eu ia pegar mesmo? E eu trabalhei muito essa semana, então eu acho que tem um acúmulo aí desse trabalho que eu falei com alguns amigos hoje também que falavam assim, cara, o trabalho em casa a gente não para, né? Porque vai a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então eu acho que isso também cobra um preço muito alto, né? Bastante, Mariana. E você sabe que e a gente chegou nesses 100 dias, né? Por isso que eu até tinha comentado anteriormente. Vamos pensar que a gente está no meio, né, ainda de um processo que não vai terminar tão cedo, apesar de a gente já ter várias informações, apesar da gente já ter experiência com algumas situações, né? Então todos nós já temos já está quase no nosso dia a dia, na rotina, inclusive, o fato de usar máscara, de ter mais cuidado, né? Então tudo isso já está incorporado, mas o corpo, ele demora a mostrar o cansaço. Então, a gente tem uma reação primeira, que é uma reação de sobrevivência. Então, por isso que a gente, no início, a gente vai ter uma maior dificuldade, às vezes, de dormir e de outras funções mais básicas, mas depois a conta vai chegando para a nossa cognição. E até, eu acho bacana poder explicar, assim, para os seus internautas, né, como funciona isso, porque quanto mais a gente se conhece, mais fácil é da gente lidar com a situação. Então, a gente tem, o cérebro do ser humano tem 3 cérebros dentro de um só. O primeiro cérebro, a gente chama de cérebro reptiliano, é esquisito que parece que, mas é porque a gente compartilha com estes animais dos répteis, que é todo o nosso sistema mais, não é nem intuitivo, é o sistema mais instintivo. Então, são aquelas funções que não dependem da nossa vontade, que é a respiração, que é o sono, que é a digestão, que é o suor, o batimento cardíaco. Então, este é o primeiro cérebro que a gente carrega. Depois a gente tem um segundo cérebro, que é chamado cérebro límbico, que é o cérebro emocional, que é a percepção que a gente tem dos fatos,
por meio de reações que são neurofisiológicas. Então, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir medo, né? Aliás, ultimamente é muito o medo, às vezes muito a raiva também, e a frustração da gente não estar na nossa vida de antes, da gente não saber o dia do amanhã. E depois a gente tem o terceiro cérebro, que é chamado de neocórtex, que é a maior parte, vamos dizer, do nosso cérebro, que a gente pertence só aos seres humanos, e este é um cérebro voltado, vamos dizer, para os pensamentos, para tomadas de decisão, para a linguagem falada, leitura, escrita. Então, é uma parte mais refinada, e a gente precisa, nesse momento que a gente está da pandemia, a gente já evidenciou esse cérebro reptiliano, porque a gente já sentiu todas essas situações de alerta, a gente já está contabilizando emocionalmente tudo isso, e agora a gente vai precisar encaixar tudo isso de novo, quer dizer, por meio do nosso pensamento, da nossa racionalidade, da gente tentar ver como é que a gente se organiza para a gente se sentir inteira de novo. Então, quando você fala, poxa, eu estou super cansada, eu já nem lembro mais por onde eu saí da cozinha, estava indo para a sala, já não sei mais por que eu saí da cozinha indo para a sala. Então, é esse cansaço desse cérebro terceiro, desse cérebro que é o racional, que depende dos demais. Então, acho que é um grande aprendizado para a gente aí, entender que a gente carrega tudo isso conosco e que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado com todos esses aspectos que a gente leva na nossa vida. Tem algum jeito, assim, eficaz da gente diminuir esse cansaço? As pausas, sem dúvida nenhuma, né? Que eu acho que a gente fazer pausas, a gente já falou aqui várias vezes no canal da importância disso, acho que pouca gente sabe o quanto isso é importante para o cérebro, além do sono, né? Semana que vem a gente vai falar muito de sono aqui, mas tem pausas ao longo do dia que eu acho que são fundamentais também, né? Sim, extremamente, porque o nosso cérebro, para ele poder se autorregular, porque vai ter um estresse que é inerente, né, o estresse, que a gente tem um estresse que é o estresse cotidiano, quando a gente não estava vivendo a pandemia, há aquele estresse que por exemplo, você vai para um trabalho novo, você sai no trânsito e de repente tem uma freada, vem aquela descarga de adrenalina. Depois a gente tem um estresse, que é um estresse mais intermediário, que é um estresse voltado para situações muito pontuais, que é o que a gente está vivendo agora. E depois a gente tem o terceiro estresse, que é o estresse nocivo. Esse a gente tem que evitar. Então, é esse que nós temos que focar, ter atitudes para que a gente fuja dele. Esse terceiro esse tipo de estresse, que a gente chama de estresse nocivo, ele tem duração no tempo e na intensidade. E por isso que é muito importante, quando você me perguntou, Adriana, tem um jeito, né? O jeito é sempre a gente ficar muito próximo das nossas sensações, percepções, por isso que essas pausas não é só para o descanso, essa pausa é também para o reconhecimento. Como é que eu estou agora? O que eu estou sentindo? O que está acontecendo no meu corpo? Essa é a forma mais eficaz da gente se autorregular, para não chegar naquele estresse que ele fica no tempo e na intensidade. E esse, sim, traz muitas perdas para a nossa saúde, né? Tanto física quanto mental. Que vai acumulando, né? A gente vai sentindo, a sensação é de um celular com milhões de aplicativos abertos, né? Porque quando você está nesse estresse, você não faz essas pausas, você vai abrindo caixinhas de pensamentos e preocupações, você não fecha esses aplicativos e sua bateria vai se esgotando muito mais rapidamente do que se você tivesse pelo menos olhado para algumas dessas caixinhas e falar, não, peraí, essa preocupação não é de agora, essa daqui eu vou deixar para amanhã, essa daqui não, essa aqui eu vou focar, vou resolver, porque daí ela vai fechar também, né? Eu acho que esse é o mecanismo, mais ou menos, como funciona, né? Esse reconhecimento, que você falou, a pausa do reconhecimento, né? Exatamente, mesmo porque o nosso cérebro, ele não tem condição de lidar com tanta coisa nova ao mesmo tempo. Então, aquilo que a gente antes, né, da pandemia fazia com certo automatismo, agora, com certeza, não está no automático. Então, ele vai recrutar muito mais
da nossa memória, da nossa atenção. Então, essa sensação que você teve de repente, sair de um ambiente para o outro, falar assim, nossa, o que eu vim? Eu saí daqui para buscar alguma coisa, mas já esqueci, é porque a nossa memória, ela depende da atenção, e a nossa atenção depende da quantidade de disponibilidade que a gente tem naquele momento, disponibilidade mental. E se a gente está com tanta coisa que acontece no cérebro que a gente nem percebe, né, tudo, quando a gente fala de autorregulação, é um processo interno, que a gente não se dá muita conta do que está acontecendo, mas está tendo um trabalho muito grande. E, obviamente, tem as diferenças individuais de cada um, não só de cada um enquanto pessoa, temperamento, personalidade, mas também se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, se é uma pessoa da senioridade. Então, tudo isso conta nesta conta. Aham. A Rúbia, por exemplo, está falando aqui com a gente, ó, que ela tem várias variações de humor durante o dia. Interessante isso, ela está falando. Precisa ver se ela já tinha isso antes e também quando ela fala de variações de humor, é se ela fica muito triste ou muito feliz, ou se ela está colocando situações de que ela está tendo diversas reações, porque de repente de manhã a gente vê uma notícia e sente de uma forma, depois a gente começa um trabalho e vai entrar em contato com o nosso chefe, a gente vai sentir de outra. É muito importante a gente ter esse discernimento, então ver o que é que de fato eu estou sentindo, né? Essa mudança é uma mudança de adaptação ou é uma mudança que eu estou realmente, é digno da gente ter um outro cuidado? Eu queria te perguntar, até tem a Ellen também aqui, que está falando, também está cansada mentalmente, e eu queria te perguntar qual é o impacto das emoções nesse nosso cansaço cerebral, porque a minha sensação é que quando a gente é muito assolada, né, pelas emoções de uma maneira muito intensa, como a gente está vivendo agora, então a gente tem uma mistura, né? A gente tem uma mistura de preocupação, de medo, de ansiedade, de saudade, né, assim, uma certa insegurança, que a gente começa a ficar um pouco abalado com isso, aí de repente a gente tem algumas emoções positivas também, que eu acho que elas são inerentes a alguns momentos que a gente está vivendo na quarentena, com algumas conexões que a gente faz de um outro jeito, a gente passa a valorizar talvez coisas mais essenciais, e aquilo traz para a gente uma certa alegria, mas tem uma dúvida pairando no ar de como será a minha vida, né, como é que eu vou fazer para não abrir mão daquilo que eu já descobri que é essencial para mim, mas seguir a minha vida ganhando dinheiro, me sustentando, né? Do que eu vou desapegar, o que eu vou manter. Então, acho que tem muitas emoções misturadas nesse tempo todo, e eu queria saber qual é o impacto de tudo isso para esse cansaço cerebral. Olha, é um impacto grandioso. Por isso que a ideia da gente falar de uma saúde emocional, ela é fundamental. Então, eu até quero aproveitar a oportunidade de mostrar a diferença entre o que é saúde emocional e o que é saúde mental. A saúde emocional é quando eu aprendo a perceber, a identificar e a lidar ou manejar as minhas emoções. O que são emoções? Emoções é aquilo que a gente carrega enquanto ser humano. Todo ser humano, eu, você, quem mora no Tibete, quem mora na China, quem mora no Japão, quem é índio, quem é esquimó, não importa. Isso veio na nossa máquina, né, de ser humano. Então, a gente até coloca aqui, são aspectos neurobiológicos. E que emoções são essas, né, que são inerentes e que a gente vai vivê-las querendo ou não. O medo, que agora está bastante, a gente agora, se não percebia que tinha medo, agora a gente está bem de olho que a gente tem sentido o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e a aversão. Essas emoções primárias, elas são, então, a gente compartilha com todo ser humano. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando daquela pessoa que aprendeu a perceber o que eu estou sentindo, né? Opa, estou sentindo uma coisa estranha, está me fazendo mal, minha barriga está assim, meu corpo está de outro jeito, meu cérebro está pensando isso ou aquilo. Aí eu vou identificar e eu vou manejar. Então, se eu estou, de repente, numa situação em que eu falo, opa, isso aqui é um medo, é uma insegurança, é uma ansiedade, então eu vou reconhecer que é isso e eu vou ver que estratégias que eu tenho
para poder lidar com o medo, ou com a ansiedade, ou com a raiva, e às vezes, e você sabe que as emoções, os circuitos cerebrais dessas emoções, às vezes são compartilhados, então não é assim, eu sinto ou raiva, ou medo, ou tristeza, não, eu posso sentir tristeza, raiva, medo, né? Mas o importante é a gente ver o que é que a gente sente. Quando a gente identifica e quando a gente aprende e vai, vamos dizer, criando um repertório de recursos para lidar, esta é a melhor forma da gente se autorregular. Então, isso seria o que eu chamo de saúde emocional. A saúde... É muito, só fazendo um comentário sobre isso, é muito interessante, né, essa questão, porque eu acho que a gente tem um pouco o hábito de perguntar para a gente mesmo, o que eu estou sentindo agora? E a gente não foi treinado para isso, né? Eu acho, é algo que eu fico tentando fazer com os meus filhos o tempo inteiro. Um deles, que tem 6 anos, que é o Miguel, ele tem uma inteligência emocional que, assim, às vezes até me assusta, porque ele tem mais repertório emocional do que eu. Então, na semana passada, por exemplo, ele brigou com o João, que é o caçula, né, que tem 4 anos, e aí começou a fazer manha e tal, e aí eu fui dar um banho nele, e falei, você consegue me dizer o que você está sentindo? Aí ele falou assim, mamãe, é uma mistura de raiva com tristeza e um sentimento de injustiça. Aí eu falei, uau, né? Então, assim, com 6 anos você ter essa clareza sobre os seus próprios sentimentos já é uma bênção gigantesca. E depois, à noite, ele começou a fazer, espontaneamente, ele começou a fazer um exercício de falar todas as noites. Ele falou assim, mamãe, eu quero, a partir desse dia que ele falou isso, ele falou, eu queria hoje fazer um agradecimento, queria fazer um pedido de desculpas e queria fazer uma crítica. Aí ele disse assim, olha, a crítica vai para o João, que me irritou. O pedido de desculpas também vai para o João, porque eu esmaguei ele depois que ele me irritou. O elogio vai para você, mamãe, que me acolheu quando eu estava me sentindo injustiçado, com raiva e triste. E o meu pedido, eu vou fazer em voz baixa, que eu não quero que ninguém escute. E aí você fala assim, ai, que delícia, né? Mas é maravilhoso, porque isso foi... É claro que eu sempre tentei fazer com que ele identificasse as emoções, às vezes, quando estava chorando, parando, assim, amparando, né? Usava muito a técnica de ampará-lo no meu colo e falar assim, peraí, vamos resolver, o que você acha que você está sentindo agora, né? Esse choro é de fome, esse choro é de sono, esse choro é de ciúme, esse choro é de tristeza... tentando ajudar a criança a nomear, porque eu acho que quando a gente nomeia, fica mais fácil a gente lidar, né, com as emoções. Muito, é importantíssimo. Esse é o papel do adulto, porque a gente começa a sentir essas emoções primárias desde quando a gente é bebê. Por volta de 1 mês, a gente já sente a alegria, a raiva. Então, o papel do adulto é fundamental justamente no espelhamento, né, no ajudar a reconhecer. Então, você perguntar e colocar um repertório, isso que a gente chama de repertório emocional. Então, é você colocar, será que você está com raiva? Olha, você está fazendo esse gesto assim, que às vezes quando a gente fica com raiva, a gente faz assim com a mandíbula, a gente, né, a barriga dói, e a gente vai colocando características que a gente sabe que é de cada emoção, para que a criança possa aprender a diferenciar e dizer, não, é verdade, eu estou com raiva, mas eu também estou triste, porque eu estou bravo, porque aconteceu isso, aquilo. Isso é de uma importância, e eu acho, Mari, que essa geração, de repente, esses filhos, eu ia brincar com os filhos da pandemia, mas o que eu queria dizer assim, essas crianças que viveram agora este momento, elas estão tendo uma oportunidade também de aprender sobre as emoções, porque eu acho que a maioria nós adultos, quer dizer, óbvio que eu já trabalho com isso, sou pesquisadora, terapeuta, então a gente já tem um traquejo maior, né, nesse aspecto, mas não significa que a gente tem um traquejo com os outros, né, com a gente mesmo é todo um trabalho que tem que ser feito, mas a gente não via muito falar de emoção, não é? Acho que isso é uma coisa muito recente, até pouquíssimo tempo atrás, se a gente pensar, 20 anos é muito pouco tempo em termos da história, praticamente não tinham... a gente não, se você pegasse numa internet, o número de palavras emoção era infinitamente menor
do que hoje a gente olha hoje no Estadão de São Paulo, não sei se foi ontem, antes de ontem, mostrando como é que a gente reconhece as emoções estando de máscara, né? Como o olhar demonstra as nossas emoções e como a gente fica até mais uma cuidade maior para o reconhecimento do outro, porque a gente só tem um olhar, não é? Com a máscara. Então, a gente vai ficando cada vez mais atento. Então, essa situação de dificuldade que a pandemia está trazendo também uma possibilidade da gente se enxergar melhor, mesmo só com os olhos, e aprender a reconhecer com mais facilidade, com mais consciência, essas emoções que a gente está vendo o quão importante né, para a nossa saúde. Não, e eu me lembro eu não lembro o ano que foi, mas quando Daniel Goleman lançou a inteligência emocional, né, o livro, era um termo que a gente nunca tinha ouvido falar daquilo, né, até então a inteligência que interessava todo mundo era o tal do QI, né, era um número que a gente tinha que atingir ali, né, isso que significava se a gente ia ter sucesso ou não. E aí, quando esse conceito entrou na nossa vida, assim, foi revolucionário mesmo, né? Muito, e até nessa época que você fala, do Daniel Goleman, a inteligência estava muito calcada no lógico matemático, no racional e na linguagem. Ninguém pensava que, de repente, a criatividade pudesse ser uma forma de inteligência, que a resiliência seria uma outra forma de inteligência, que a música teria um espaço muito importante nas competências. Então, acho que a gente vem no tempo ganhando, né, mais consciência acerca das competências do ser humano, que ela não é unitária, que ela não que não tem nada que uma coisa é melhor que a outra. Nós precisamos desenvolver as competências de forma, vamos dizer, integral, não é? E hoje está mais claro do que nunca o quanto que as competências emocionais são fundamentais para que a gente possa lidar com este mundo, não é? E quando a gente reconhece que a emoção, ela é assim, inerente, né? Não é uma questão assim, eu não tenho raiva. Não, você tem raiva, você pode não estar com raiva agora, né? Porque o problemático é realmente a pessoa não entender que ela tem raiva, porque se ela não sabe, ela provavelmente, ela lida de um jeito muito ruim, que deve contaminar muita gente, que deve atrapalhar muita gente. E principalmente a ela, né? Porque as emoções, elas fazem bem ou mal, primeiro para nós, né? E depois para os outros. Então, a importância desse momento, da gente, então, se dar conta, né, da relevância e do que é a emoção e do papel que isso faz nas nossas vidas. Por isso eu fico muito contente, já é um tempinho, porque eu faz uns 15 anos que eu tenho me empenhado bastante para trazer o socioemocional para dentro das escolas, por justamente entender a importância, né, desse trabalho que é cerebral, mas que é também corporal, né, o físico também tem muito a ver com quando a gente fala de socioemocional, né, como eu me coloco, como eu me percebo como pessoa, e que bom que agora as escolas já virou, inclusive, uma lei, né, o MEC já colocou que as escolas vão até 2000, se não me engano, 2021, todas as escolas têm que incluir o trabalho socioemocional, né, que nada mais é do que o exercício de competências que são absolutamente essenciais para os dias de hoje. Agora, é fundamental isso mesmo, eu acho incrível que isso tenha sido incluído na Lei Básica da Educação, porque a gente que não teve sabe o quanto faz falta. E a gente está falando de saúde, mas você ia falar a diferença entre saúde mental e emocional. A gente falou da saúde emocional e a saúde mental. Então, a saúde mental, ela tem um aspecto que envolve, que além de envolver você não ter uma doença de saúde mental, ela vai envolver também uma qualidade de vida, uma maneira, vamos dizer,
com maior equilíbrio, que você lida com os seus sentimentos, que você manifesta no seu comportamento, é a forma como você também se relaciona com o seu mundo, com as pessoas que estão à sua volta. Então, tudo isso é saúde mental. E, logicamente, a gente está vendo hoje em dia, com a pandemia, a saúde mental está sendo colocada em xeque, né? Muitas vezes a gente fala, meu Deus, não sei como eu não surtei ainda, ou eu estou próxima disso, não é? Por quê? Porque justamente o impacto nas emoções, que tudo que a gente está vivendo está acontecendo, se a gente não tem uma estrutura, um autoconhecimento, ou características que possam fazer com que lidar com essas emoções sejam autorreguladoras, isso pode trazer um problema para a nossa saúde da mente, não é? Então, se eu, por exemplo, eu vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu não lido bem com as minhas frustrações, então, nesse momento, eu estou frustrada porque eu ia casar e não sou mais, de repente meu noivo desiste de casar comigo, estou frustrada porque meu orçamento agora caiu porque eu, de repente, posso estar desempregada, e essas frustrações, se a gente não aprende a lidar com elas, né, que é o que a gente estava falando da saúde emocional, ela pode virar uma depressão, ela pode virar um transtorno de ansiedade. Então, a importância da gente ter esses recursos, né, de reconhecimento e de trabalho, e de desenvolver isso tudo, porque, viu, Mari, a gente tem, o ser humano, ele tem uma capacidade que é cerebral, de desenvolver uma série de competências emocionais. Então, vamos falar aqui da resiliência, né, que hoje está sendo bastante em voga, justamente porque lida com situações mais extremistas. Nós, enquanto seres humanos, nascemos com redes capazes de desenvolver a resiliência. Então, não é assim, eu não sou capaz de ser resiliente ou de ser empático, não. Todos nós somos, só que temos diferenças individuais, por conta de aspectos biogenéticos, hereditariedade, o ambiente que a gente viveu, como é que a gente foi estimulado, mas o fato é que a gente pode desenvolver. Por exemplo, eu nunca tive muito a resiliência bem desenvolvida. Você sabe que quando eu vivi o meu problema de saúde, né? Só para contar aqui, acho que tem muita gente que está vendo, a gente não sabe, a doutora Adriana teve um AVC com 32 anos, e ela, enfim, ficou achando, era algo bem grave, né, sem saber se ia voltar a se recuperar as funções cerebrais, e depois virou essa pessoa incrível, que entende tudo do cérebro, né, com pouquíssimas sequelas, e mostrando a capacidade da neuroplasticidade do cérebro de se reestruturar, enfim, reaprender, se reconectar e criar novos caminhos ali, essa beleza da vida, né, porque acho que a sua existência prova a capacidade da vida de se refazer, né? É verdade, Mari. Primeiro, obrigada, né, por esse jeito carinhoso de ter falado dessa minha vivência, e eu até lembrei dela, porque às vezes não tem como, ela vem na minha mente, porque a pandemia, eu faço às vezes um paralelo da pandemia com o meu AVC. Até eu brinco que a pandemia é um acidente na vida do coletivo. Acidente, AVC na vida do coletivo, né? E o meu AVC, o derrame cerebral, foi um problema dentro da minha vida, né? Onde eu precisava, para mim, um dos sofrimentos maiores era ver que as outras pessoas não entendiam nada do que estava acontecendo comigo e que ninguém estava vivendo aquilo. E a minha vontade era de que o mundo parasse para dar tempo de eu correr atrás do mundo. Hoje a gente tem uma certa vantagem com relação a esse aspecto, né? Porque ambos trazem uma devastação muito grande. O AVC cerebral, na vida de quem teve, e o AVC, o acidente da vida coletiva, como a pandemia, né? Traz não tem como ninguém vai sair ileso disso, não vai ter como. É igual, ninguém vai sair ileso de um AVC, mesmo que um AVC pequeno. Só o susto de você ter tido, de quase perder a vida, é muito grandioso. Mas a grande vantagem que a gente tem, quando a gente está falando de uma pandemia, de algo que acontece com o mundo inteiro, é a possibilidade da solidariedade.
por mais que a gente às vezes faz a metáfora que a gente está vivendo no mesmo mar, né? Um mar de incerteza, um mar de ondas grandes, cada um tem a sua embarcação, né? Eu não vou comparar a minha embarcação com a sua, nem com alguém que mora em Sergipe, nem em Rio Grande do Sul, cada um tem o seu barquinho, ou o seu navio, ou sua lancha, mas a gente vive o mesmo mar, e isso dá uma força muito grande de solidariedade, de empatia, e a empatia, Mari, a gente estava falando de competências emocionais para ajudar a gente a lidar com emoções e preservar a nossa saúde mental, certo? A empatia é uma ferramenta importantíssima que nos fortalece emocionalmente e, principalmente, nos fortalece enquanto grupo, enquanto relação. Então, você vê que a situação, por isso que eu brinquei, né, que a pandemia tem o seu lado bom, de que todos estão entendendo o que acontece, todo mundo, né, por mais que a gente está aqui em casa, protegidinho, tranquilo, e tem pessoas que estão muito mais vulneráveis em comunidades, em outros lugares, mas a gente sabe, né, o que a gente está vivendo, o medo, a gente está vivendo a insegurança, a gente está vivendo a frustração, cada um com o seu, né, o seu barquinho. E isso é muito importante, isso traz algo que também chama-se contágio emocional, que é algo que mesmo que você não perceba, você está percebendo de algum jeito o que o outro vive. E por isso, a importância da gente se reconhecer como um ser absolutamente dependente. A gente acha, né? A gente acha que a gente é independente, que a gente é dono do nosso nariz. Não, a gente não é. Não é? E mais do que isso, a gente precisa do outro. Se o outro está bem, eu também fico bem. E não é só o outro da minha família, não é só o seu filho, o seu pai, o seu marido, não. É o outro que mora até longe de você, mas ele vai impactar a sua vida também. Então, acho que esse é um lado muito poderoso de um processo como esse, e uma oportunidade ímpar da gente crescer enquanto pessoa e se fortalecer tanto mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Eu vou te perguntar algo, então, já que você fez essa relação entre o seu AVC e isso que a gente está chamando agora de acidente na vida coletiva, ou na vida do coletivo, né? Porque o processo de recuperação do AVC é uma regeneração gradual do cérebro que vai acontecendo, né? E como é que você acha, além da solidariedade, né, como é que você acha que a gente pode criar essa regeneração coletiva também? Pela sua experiência, né? Bom, primeiro com muita paciência, né? Eu acho. Muita paciência, muita paciência. São várias competências, né? Que eu até depois, quando eu fiz o meu livro A Cura do Cérebro, eu entrei em contato com o meu processo de reabilitação, né? Como é que foi ter um cérebro completamente desorganizado, bagunçado, e ainda como se fosse um quebra-cabeças, e ainda algumas peças que ficavam faltando, porque tinha tido uma lesão. Como é que eu remontei esse cérebro? E é uma metáfora que a gente pode fazer com a vida de hoje. A gente vai ter que pegar o nosso quebra-cabeças, nossa vidinha que estava ali organizadinha, e que deu embaralhada, a gente vai ter que se remontar novamente. Como é que a gente faz esse processo, né? Então, primeiro, a gente tem que cuidar muito da nossa, vamos dizer, do cérebro reptiliano. A gente não vai conseguir tomar boas decisões se o nosso cérebro reptiliano não está sendo cuidado, ou seja, a gente tem que ver se a gente está comendo, se a gente está dormindo, se a gente está tendo espaço de viver, vamos dizer, de ter o seu descanso, né, de se distrair. Se não está dando peso demais para o medo, né, e esse medo está te paralisando, né? Isso, exatamente. E aí e aí entrar no segundo cérebro, que é o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Opa, então o que eu estou sentindo agora? O que eu estou percebendo? No início pode parecer que vai ser mais difícil, assim como andar de bicicleta. A primeira vez que a gente vai andar de bicicleta, a gente fala, nunca que eu vou andar nisso aqui, né? Como é que eu vou ficar equilibrado em duas rodinhas só, ou até dirigir
né, que a gente já é adulto quando a gente começa a dirigir, pelo menos a maioria. Eu, quando entrei no carro a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir prestar atenção no outro carro, nas marchas, na época ainda tinha, né, não tinha carro automático. E a gente faz o quê? Com o treino, a gente depois consegue dirigir, falar no telefone, ouvir uma live. Para os filhos que estão lá atrás. Hã? Entregar água para os filhos que estão na cadeirinha atrás. Né? Ainda dar bronca neles, ainda pensar em ter que ser educativo naquele momento, né? E ainda pensar, nossa, eu ainda estou indo para onde, está faltando quanto tempo para não sei o quê. Então a gente vai fazendo esses treinos e a gente vai automatizando. Que é, por exemplo, eu não sei você, eu ainda hoje me sinto cansada de ter, eu fui atender um paciente hoje, eu atendo muitos pacientes hoje em dia pela internet, né, pelo Skype ou pelo vídeo WhatsApp, mas tem alguns pacientes que são mais velhos, então eu vou até a residência deles, são pouquíssimos, eu não consigo, não dou conta. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar de sair de casa, que eu tenho que levar a minha máscara, o meu propé, que eu vou entrar na casa do outro e eu vou ter esse cuidado. São coisas que, de repente, quando eu estou dentro do carro, já saindo do meu condomínio, eu falo, esqueci da máscara. Então, é mais coisa que a gente tem que colocar ainda na nossa vida, e isso cansa, porque isso não está automatizado ainda. Mas, daqui a pouco, vai automatizar de uma forma que eu vou pensar na minha roupa até com relação à máscara que eu vou usar, né? Eu estou vendo já muitos modelitos assim ainda. Ainda não, já. Exato. Então, tem toda a questão, né, de como é que eu tiro a máscara, qual é a hora que eu lavo a mão, onde eu coloco a minha roupa a hora que eu chego da rua, onde eu ponho o sapato, que não tinha um lugar na minha casa para deixar o sapato lá de fora e agora tem que arrumar esse lugar. Como é que eu limpo esse sapato? Quanto tempo eu deixo ele para fora antes de botar ele de volta no armário? São muitas coisas que entraram nessa equação aí, né? Tem que lavar tudo, meu Deus. Bom, até bom, eu tô fazendo regime, porque eu tenho preguiça, falando, não vou lavar agora, não vou comer então. Eu também fico nessa, assim, acho melhor não jantar hoje para não gerar louça. Para lavar louça, é isso. Então, mas isso tudo, a gente está brincando, mas isso tudo consome uma energia da gente. Por isso que a gente, até no início do nosso papo, hoje a gente começou a falar, né, que a gente está muito cansado, que a gente está até esquecendo as coisas, porque a conta vai chegando. Primeiro a gente tenta dar um jeito, depois a conta vai chegando. Que é o paralelo que eu também estava fazendo do AVC, com o acidente da vida coletiva aí com a pandemia. A gente tem, você até estava me perguntando, né, Mari, que se tinha um processo, né, de regeneração. De regeneração. E sim, e esse processo tem tudo a ver com o que a gente falou anteriormente. Primeiro, a gente tem que cuidar desse nosso cérebro reptiliano. Então, quando eu tive AVC, eu fiquei meses onde eu tinha que prestar atenção no que eu comia, porque às vezes a minha comida não ficava dentro da minha barriga, no remédio que eu tomava, no meu sono e em fazer exercício. Porque se eu não fizesse exercício, os meus movimentos iam ficar muito mais enrijecidos e poderiam nem voltar mais. Então, a gente tem que lembrar, sim, hoje, de fazer algum exercício. Não é querer ser, vamos dizer, ganhar prêmio de aeróbica, nem de ginástica rítmica, nada disso. É dentro do que você é, você procurar fazer algum exercício, que seja a yoga, que seja o Wii, né, tem o Wii, aquela brincadeira que não sei se meu marido outro dia falou assim, Adriana, é coisa antiga que você é, lembrando disso, eu falei, é uma técnica, a meditação, né, ou outras tantas técnicas que a gente está sabendo que existe aí, isso tudo vai ajudar a gente a cuidar desse cérebro reptiliano e do cérebro límbico. E depois, abaixar a régua. A gente tem que lembrar de que não vai dar para, neste momento, querer fazer o que a gente fazia antes. Não dá. A gente muda todo dia, isso já é um fato, mas a gente está passando por uma mudança muito grandiosa, né? Dentro da nossa vida, da nossa casa, por exemplo, a casa Adriana, né? O corpo Adriana, a casa física da Adriana ou da Mari, e a casa mundo. Então, isso tudo é um desgaste muito grande. Então,
abaixar a régua da expectativa, que não vai dar para eu fazer o que eu queria fazer antes, do jeito que eu fazia antes, é muito importante. E procurar dar conta do básico. Quando o básico está cuidado, você vai poder dar o próximo passo, subir o próximo degrau. É assim que foi na minha recuperação do AVC, e é assim que vai ser na nossa reorganização da nossa vida. Mas você sabe que você falou uma coisa muito bacana, porque hoje que eu estava nesse estado de cansaço, até tinha uma reunião da Soumi, agora, um pouquinho antes da gente entrar na live, foi das 4 às 5 da tarde, e eu até tinha mandado uma mensagem para uma das meninas que trabalha comigo, e tinha falado assim, olha, avisa aí que eu não vou entrar porque eu pifei. E aí eu sentei no sofá, fiquei uns 20 minutos, liguei o Netflix para dar uma relaxada, daí eu levantei, comecei a me sentir, tava um pouco já, eu falei, peraí, mas o que tá acontecendo, né? E dei uma olhada na minha casa, assim. E aí eu vi que a louça estava por lavar, eu vi que hoje eu tinha ido para a rua de manhã, então eu tinha deixado a minha roupa em cima e também não tinha cuidado da roupa, tinha ventado bastante aqui em casa, então tinha caído muita folha, o chão do quintal estava todo sujo de folhas. E aí eu falei, não, calma, eu acho que olhei, eu fiz assim, até botei a mão na cabeça e falei, por onde começar? Bom, começa... Prioridade, né? O que é prioridade agora? Né, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, mas aí eu entendi que a minha prioridade era ver a casa organizada para eu começar a me sentir melhor. Que talvez se eu organizasse a casa, eu ia começar a me reorganizar também. Então, fui lavando a louça, daí fui arrumando a área de serviço, passando o desinfetante no sapato, lavando as máscaras que eu tinha usado essa semana todas, deixando elas de molho. Aí varri o quintal. Quando eu terminei de varrer o quintal, que eu enchei um saco de 100 litros de folha, eu fiquei bem melhor. Aí até entrei na reunião, no finalzinho da reunião, sabe? Eu já estava me sentindo muito melhor. Então, eu acho que realmente, né, se a gente cuidar do básico, a gente pode ter efeitos muito positivos, né? Muito positivo, inclusive, porque a gente funciona desse jeito, a gente tem que sempre lembrar que a gente é ser humano, que a gente tem as nossas limitações, e que não dá para ficar num estado de estresse tão violento, sem a gente recorrer às estratégias que já são nossas e que são super eficientes, que é essa, então, de repente, de fazer as coisas básicas, né? E eu gostei muito quando você falou da parte de arrumação. Eu costumo brincar muito que quando a gente está meio confuso e está estressado, arruma uma gaveta. Você vai ver como... Você vai falar assim, nossa, eu vou arrumar uma gaveta, eu vou ficar mais cansada. Não, pelo contrário, porque tudo que é concreto, tudo que que a gente consegue enxergar e que a gente tenha essa ação de ordem, de organização, de prioridade, vai dando uma ordem no nosso cérebro, vai organizando também as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, quando você ficar muito mental, é hora de você fazer alguma coisa prática. Por isso que cozinhar, por isso tem muita gente falando, nossa, que delícia, eu não tinha descoberto isso em mim antes. Porque todas essas ações que são mais concretas, que têm resultado também mais imediato, trazem uma sensação de satisfação, né, e de ordem, né? Então eu consegui fazer um brigadeiro, eu fiz um brigadeiro só de semana, porque eu não sou muito de cozinhar, mas eu fiz o brigadeiro, né? Então essas coisas são muito importantes, e mesmo quem fala, mas e aí eu tenho muita conta para pagar, como é que eu faço, eu não consigo descansar a mente, você vai encontrar, sim, um jeito para isso, porque vai ser o único jeito de você conseguir pagar suas contas. Porque se você ficar só nesse pensamento, que vai ficando dando looping, que foi uma das moças aí no começo do programa que falaram, né, nossa, estou exausta. Então, tenta fazer coisas para você recuperar a sua força vital. Eu, por exemplo, adoro ter contato com a natureza, então eu piso na grama da minha casa, eu vou cuidar da minha orquídea e vou fazer a minha meditação. Cada um vai encontrar a sua forma, e isso é a única forma para a gente conseguir retomar, que eu nem digo retomar, é fazer diferente coisas que a gente fazia antes. É bom lembrar, né, que pensamento não paga conta, né? Pensamento não paga conta. É bom lembrar. E você sabe que a Monja Coen esteve aqui no canal também, e ela falou uma coisa bem parecida com o que você está falando. Ela falou assim, faxina, olha que maravilha, faxina é satisfação garantida, né?
Porque você olha lá, tá em cima da mesa do aparador, a poeirinha. Você passa um pano, sumiu. Imagina se tudo na nossa vida fosse assim. Isso. Então, eu acho que esses símbolos mesmo, né? Quando a gente trabalha no concreto e a gente consegue trazer isso para dentro, porque a gente consegue enxergar, né? Às vezes é difícil com as emoções, é que a gente não as enxerga. Então, quando a gente enxerga a organização, enxerga a satisfação de ter conseguido lavar uma louça ou limpar uma casa e tal, fica mais fácil da gente enxergar também que a nossa capacidade produtiva, a nossa força. Exatamente, até para poder mudar de... por exemplo, se a pessoa está, poxa, estou desempregada, como é que eu faço para pagar minhas contas? Se você não está bem, você não vai conseguir ter boas ideias para ver como é que você vai resolver o seu problema, não é? Por isso que a gente fala muito, a competência emocional da perseverança, ela é extremamente importante, porque perseverança é mais do que você continuar na mesma, né, insistir. Perseverança é você ter uma meta para onde ir e ajustar o rumo ou o caminho conforme a caminhada. Isso é ser perseverante, não é? Porque senão a gente só é persistente, né? E persistente, não, você não consegue ter novas estratégias, você fica lá e fica até teimoso, né? A persistência que não é a perseverança vira teimosia. Então a gente tem que ter esse olhar de, opa, será que, bom, antes eu fazia dessa forma, será que agora não é hora de eu rever esse jeito de eu fazer? Né? Eu rever a forma ou o meu objetivo, diminuir a quantidade de coisas que eu queria alcançar, que eu queria fazer. Então, é um momento único, né? E muito especial para poder fazer algo que vai ser que é a única forma de você conseguir alcançar, de repente, esses outros objetivos, né? Que já se tinha antes. Muito interessante essa diferença entre persistência e perseverança, nunca tinha pensado nelas assim. E eu acho que tem uma questão aí, né? Você falou também há um pouco de tempo atrás da gente abaixar a régua. E eu acho que tem uma questão que embora a gente esteja vivendo algo coletivo, a gente fica se comparando, né? Estamos vivendo algo parecido, mas aí eu tô vendo aqui, poxa, a Adriana tem um monte de conteúdo legal, tá falando uma série de coisas, parece uma pessoa super organizada no seu pensamento. Olha, a Mari tá fazendo live aqui todo dia e eu não tô produzindo nada. Né? E a gente fica olhando para fora, né? A perseverança também é olhar um pouco para dentro e ajustar os nossos caminhos de acordo com aquilo que faz sentido, né? De dentro para fora. Exatamente, perfeito. Quando a gente fala de competência emocional, a gente está falando baseado nas nossas emoções, né? Então, nas nossas emoções, na nossa cognição, nesse todo que cada um é. Então, quando a gente fala de exercitar a perseverança, a gente está falando de você sair do seu referencial, né, para buscar esses caminhos. Que é a mesma forma, por exemplo, da diferença de resistência para resiliência. As pessoas, às vezes, confundem um pouco. Resiliência é você se modificar. Resistência é você manter uma posição, uma atitude, né? Então, eu estou resistindo a alguma coisa. Agora, quando eu sou resiliente, eu me amoldo, eu consigo ter outras formas de interagir, eu consigo ver o mundo de uma outra forma. Então, a resiliência, ela é muito mais do que você só resistir a uma situação. Então, acho que a gente, às vezes, usa as palavras de uma maneira não tão assertiva, e palavra... A tem palavra energia, né? A palavra tem energia, a palavra molda muito a nossa mente. Até, Mari, você sabe que o papo está tão gostoso que eu tinha até esquecido. Eu tinha feito um quiz. Não? Ixi, não vai dar. Eu tinha feito. Depois, se alguém... Depois eu vou falar. Eu até publiquei o quiz ontem no Instagram sobre a frustração, né? De como você está lidando com a frustração dos seus filhos e tal. E tinham várias perguntas de saber como você faz. Mas não tenho nem o resultado do quiz? Não, eu vou dar o resultado. Eu vou passar para você depois o resultado, que as pessoas, se tiveram acesso ao quiz, eu vou passar o resultado. O que eu ia falar é que eu ia colocar o quiz. Aqui eu tenho um QR Code, mas acho que não deu certo. As coisas acontecem, né? Ao vivo é assim. Mas fica aqui o meu combinado, que eu vou passar as respostas, e quem quiser também, eu fiz o Frustrômetro Kids, né, que é como que os pais estão ensinando as crianças a tolerarem as suas frustrações, ou a tolerarem as dificuldades, que esta é a verdadeira força.
é como a gente aprende a superar as nossas dificuldades. É aí, por isso que o paralelo que se faz do meu AVC com o que a gente vive agora, eu realmente, o fato de ter vivido uma situação muito difícil, me tornou realmente mais forte para passar por uma situação mais difícil. Lógico, né? Eu não vou dizer que está de fácil para mim, mas eu já sei o que é não ter chão, eu já sei o que é ter um quebra-cabeça embaralhado e não saber por onde começa. Mas eu vou mandar assim para você, Mari, e vai ficar também no canal da NeuroConnect, na verdade, no Facebook da NeuroConnect também, toda essa, os dois quizzes, né, tanto o quiz Frustrômetro Kids e o Frustrômetro para os adultos, para a gente saber como é que a gente está lidando, porque a gente acha que lida super bem, ninguém quer falar de frustração, que acha que é uma palavra feia, mas a frustração, essa sim é que vai mostrar o quão resiliente a gente vai ser. E essa história de abaixar a barra tem a ver com a frustração também, né? Porque se a gente mantém a expectativa muito alta, depois a frustração vai ser maior, né? A frustração está diretamente relacionada com a expectativa que a gente tem das coisas, né? Se eu não espero nada, tá tudo certo, né? Exatamente, e diretamente relacionada com a nossa ansiedade também, porque às vezes se eu não estou conseguindo lidar com uma situação, eu vou ficar ansioso, eu vou jogar para frente, a ansiedade leva a gente para frente, e a frustração traz a gente para o passado. Então, como está difícil eu lidar com aquilo que eu não consegui, que está difícil para mim, o que eu faço? Eu entro num pique de ansiedade. Então, eu começo lá a produzir um monte de neurotransmissor, de hormônio, e que vai me deixando cada vez mais estressado, e eu vou achando que, de repente, até eu estou tendo um ataque de pânico, que eu vou ter um ataque cardíaco, e tudo isso, veja só, tem, às vezes, uma fundamentação que começou, eu não lidei bem com a minha frustração, com eu não ter conseguido alguma coisa, com estar difícil de realizar X coisa. Então, por isso, voltamos naquilo que a gente iniciou o programa, na importância da nossa saúde emocional, da gente reconhecer, da gente lidar, porque a frustração é um estado emocional igual da ansiedade. E as emoções são aquelas que a gente já comentou aqui, né? Da raiva, do medo, da tristeza, da alegria. Aliás, não, falando, tem um monte de gente aqui perguntando se a live vai ficar gravada aqui no canal, então você pode depois já, assim que o vídeo terminar, que a gente encerrar aqui, a live já fica, você pode compartilhar com as pessoas. Aliás, aproveitando, quem quiser se inscrever aqui no canal, vai lá no sininho, se inscreve no canal, e eu queria deixar aqui o contato também da doutora Adriana, NeuroConnecta? NeuroConnecte. NeuroConnecte no Facebook e no Instagram também? No Instagram também, e também quem quiser me contatar, particularmente também eu tenho o meu Facebook e o meu Instagram, Adriana Foz, e aí queria também falar aqui para vocês desse livro que eu fiz, que olha, parece até que eu já estava sabendo que ia acontecer tudo isso daí, porque olha só que coisa... Mostra a capa. Vou mostrar a capa para vocês, opa, isso aqui. Tá com o post-it. Isso. Post-it. Frustração. É uma coisa que vocês vão gostar, que eu acho que é bem bacana da gente fazer. Cadê aqui? Que é o que eu chamei de mandala da plasticidade emocional, que é uma mandala que tem todas as competências que nós somos capazes de desenvolver e de treinar. E é muito bacana a gente ter um processo de tomada de consciência. Não sei se dá para você ver aqui, olha. Veja que não dá para enxergar todos, mas dá para ver como que é. Tem no centro. Depois... né? Então, aqui são as 14 competências. Então, tem o perdão, a perseverança, a resiliência, a empatia, a intuição. Então, são 14 que eu estudei, tanto como que isso funciona no cérebro, para a gente saber que isso faz parte da nossa rede neural, ou seja, a gente é capaz de desenvolver, e como que a gente desenvolve cada uma delas, como que a gente pode treinar. Então, esse livro fala sobre isso, fala sobre como desenvolver competências emocionais para eu superar adversidades, para eu superar dificuldades, seja porque eu estou muito estressado, seja porque eu estou muito ansioso, ou seja porque eu percebi que eu estou frustrada, que está difícil de eu lidar com as minhas expectativas. E eu acho que acho que o maior legado que a gente pode ter também de uma situação como essa, que foi o que eu vivi na minha situação
de saúde, foi o aprendizado, foi aí, Mari, que eu criei esse conceito de plasticidade emocional, esse conceito da capacidade que todos nós temos de desenvolver essas emoções para lidar melhor com com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com as nossas relações. Então, isso foi bem bacana. Muito legal. E tem vídeos da doutora Adriana aqui, para quem quiser saber mais da história do AVC, a gente gravou um Parada Obrigatória, que é um dos quadros aqui do canal do YouTube, sobre essa história, né? Porque o Parada Obrigatória nada mais é de pessoas que tiveram uma reviravolta, um break na vida, às vezes por um susto como esse de um AVC, às vezes por um luto, às vezes por uma outra doença de outro tipo, um momento, um turning point, assim, que realmente ressignificaram a própria vida. E a doutora Adriana é um exemplo disso. Tem vídeos dela também na plataforma da SoulMe. Aliás, a gente tinha combinado de fazer um curso sobre frustração lá na plataforma. A gente pode pensar nisso, né? Que eu acho que vai ser bem legal, falando dessas 14 competências, né? Principalmente agora, né, Mari, que as pessoas vão começar a lidar ou computar as coisas que ficaram muito difíceis, aquilo que não atingiu, que não conseguiu, as dificuldades, por exemplo, eu imagino para mim, vocês são heroínas, vocês que têm filhos pequenos, que estão lidando com tudo isso e ainda fazendo a gestão de crianças pequenas que ficaram afastadas da escola, porque as outras crianças, um pouco maiores, as escolas tiveram que sair correndo atrás, coitadas, né, dos professores, coitadas no sentido, assim, fofo, na verdade, que guerreiros, né, tendo que aprender rapidinho coisas que passavam pela mente, mas não era real ainda, que é como fazer o ensino digital, mas as crianças pequenas não, as crianças pequenas estão sobrando para as famílias, e quanta coisa a gente não aprende junto com eles, né, porque é muito lindo, muito gostoso estar mais próximo deles, mas isso também demanda, né, Mari? Eu acho vocês verdadeiras heroínas também. Não, acho que sem dúvida, demanda muito, mas tem uma vantagem que é, assim, eu acho que ela desequilibra o jogo, que é uma vantagem do toque. Porque, assim, você vai colocar aquelas criaturinhas para dormir e aí você deita na cama com elas e aí elas te abraçam, te beijam e falam, mamãe, eu te amo. Aí você esquece do cansaço, e aí você lembra o quanto você é abençoado, porque acho que a gente está sentindo muito falta dessa proximidade física na quarentena, né? E ter criança pequena em casa, que ainda... Porque filho adolescente é mais difícil, né? Criança pequena, ela deixa você botar no colo, ela gosta de fazer cócegas, ela entra embaixo do seu cobertor, ela te faz carinho. Então, isso eu acho que é uma vantagem que desequilibra o jogo para o nosso lado, assim, positivamente. É verdade. Assim, eu não tenho crianças pequenas, eu tenho um cachorrinho pequeno, é um vira-latinha. Até eu faço convite aí para vocês, para você assistir a gente na semana que vem. Eu vou falar com o Zuf, com o Eduardo Foz, que até é meu primo, mas não é por conta disso. Ele tem um zoológico em casa, Mari, não sei se você já ouviu falar dele. No Morumbi? Isso, é meu primo. Super, eu nunca fui, mas já ouvi falar, muita vontade de levar os meninos lá. Nossa, você vai adorar, aí a gente te ajuda nisso lá. Então, eu vou falar com ele na próxima segunda-feira, justamente a importância dos animais, né, no equilíbrio das nossas emoções. Então, nesses momentos que a gente está vivendo agora, que você falou, né, dessa coisa gostosa do afeto, de pegar, de beijar, e a criança que é tão espontânea, como isso faz bem e ajuda a nossa autorregulação, nosso equilíbrio. E os animais também fazem isso, né? Então, a importância... Você sabe que teve um dado que eu vi há pouco tempo, meu marido até trabalha com o mundo pet, né? E esse dado era que aumentou muito a venda de animais de estimação nessa época da quarentena. Lógico, porque essa coisa de você estar próximo, de se abraçar, de você poder beijar, né? É tão importante, é tão... Eu aumentei essa estatística, porque eu adotei 2 gatinhas vira-latas também na quarentena. Ela está aqui do meu lado, uma está desmaiada de sono, porque elas são minhas companheiras de live. E realmente, assim, é uma delícia, né? É muito bom. Eu fiquei com um pouco de receio de cachorro nesse momento, que eu acho que dá um pouco mais de trabalho, porque tem que sair para passear e tudo isso. Eu amo cachorro também, mas também sou apaixonada pelos gatos. E gato é de uma sabedoria, assim, né?
É aquele amor que você tem que amar, mas tem que ser meio desapegado também, porque ele vem para você a hora que você quer. Então você tem que entender que ele também tem o espaço dele, que é uma lição da quarentena também, né? Cada um no seu espaço. Eu tenho dificuldade de lidar com gato, porque eu gosto, assim, essa independência que o gato tem, essa coisa assim, tipo, eu não preciso de você, nossa, para mim é muito custoso. Sabe as emoções básicas que a gente estava falando? A mais difícil de eu lidar, com certeza, é o desprezo. Meu Deus, quer me matar. Eu que sou toda assim, gosto de beijar todo mundo, sabe, de ter um ambiente gostoso, que todo mundo se gosta. Nossa, o desprezo é realmente o meu grande desafio na vida. Não, mas você sabe que eu dei muita sorte com as duas aqui, a Sombra e a Lanterninha. Ai, Os meus filhos que deram o nome, elas são muito carinhosas. Elas são tipo os gatos cachorros, total. Assim, até futebol elas jogam com os meninos. Então ainda não passamos por esse momento do desprezo, sabe? Não, eu digo desprezo, eu digo na vida normal. Não, total, porque elas têm um pouco disso mesmo. Às vezes elas nem olham para você, né? É isso. Né? Então, e olha que engraçado, no zoo, né, no Zoo Foz, ele tem os bichinhos de estimação dele, são coisinhas assim, do tipo uma capivara, uma cobra, um jacaré, e tudo ele trata como filho, e o mais lindo, Mari, todos vivem numa harmonia, ou seja, a gente consegue sim, né, mesmo com essa pandemia, mesmo com as diferenças todas que existem no nosso mundo, planeta, Brasil, São Paulo, a gente pode conseguir ter melhores encaixes, né, melhores convivências. Eu acho que isso é fundamental, e isso não diz respeito só a mim, né, sou eu, você, é todo mundo tem trabalho aí para fazer, para todo mundo se beneficiar, né? Sem dúvida. Agora, e vai ser ao vivo essa conversa que você vai ter com ele? Vai ser ao vivo, vai ser na segunda-feira, no canal da Neuroconnect também, às 18 horas. 18 horas? Eu vou tentar mostrar para os meninos, de repente. Eles vão gostar. Ele vai mostrar os bichos? Vai, e vai estar com ele uma outra pessoa que trabalha no Zoo, e ela vai mostrando os animais, e vocês vão ver que coisa incrível que é a relação dele com os animais, e os animais entre si. Você fala assim, bom, um javali não vai conseguir ficar com um grow. Um grow é aquele parece uma ema colorida. É lindo, Cada um respeita o outro, tendo comida, né? Porque o problema da natureza também é falta de comida. Tendo comida, tá tudo certo. Então, e essa daí é um problema que a gente também vai ter que enfrentar, e muita gente já está enfrentando, né? Da falta de comida. Isso é realmente duro. Você tocou num ponto, né? Mas, ó, um monte de gente aqui está agradecendo, live muito instrutiva, adorei. Tem gente aqui falando, olha aqui, ó, a Gabi, Adriana Foz, linda! Gabi! Aqui o canal da Neuroconnect falando com a gente, frustração, como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional, está na Amazon. Então, quem quiser, bom livro para a quarentena, fica aí a dica, entra lá agora já. A Alzira está falando para a gente, olha, nós professores estamos trabalhando muito, mas estamos tendo muito apoio positivo de profissionais, como esse momento que estão nos proporcionando. Obrigada, Alzira, olha, sinta-se abraçada e homenageada. Pública faz um trabalho lindo, muito, muito comprometido, porque tem muita coisa ainda para acontecer aí, né? Muita gente. Tem um monte de gente aqui falando que eu tô com cara de cansada hoje, mas acho que pessoas devem ter chegado depois na live, que eu já disse que eu tô muito cansada mesmo. Olha lá, Andréia, Mari tá cansada hoje. E é engraçado como as pessoas conhecem a gente, né? Porque vocês me veem aqui todo dia, eu queria até agradecer pelo carinho de vocês me perceberem. A Marisa também, a Mariana Ferrão está desanimada hoje. Obrigada, viu, Marisa? Porque as pessoas vão conhecendo a gente mesmo, não tem como disfarçar. Eu falei aqui do meu cansaço no começo, mas a conversa foi tão boa, e eu até queria pedir desculpas para muita gente que eu não coloquei os comentários hoje, porque a conversa estava tão boa. E o meu próprio cansaço fez com que eu tivesse que prestar mais atenção na doutora Adriana do que... Normalmente eu consigo fazer muito bem as duas coisas ao mesmo tempo, ler os comentários e prestar atenção. Mas hoje eu sabia que se eu lesse os comentários, eu não ia conseguir prestar atenção. Então eu preferi me concentrar aqui naquela história que a gente está falando de fazer o básico. Obrigada, viu? Foi um prazer imenso. Prazer. Bom final de semana.
para você também, um ótimo final de semana, que acho que vai ser com sol, tomara, para a gente tomar sol, para a gente cuidar daquele nosso cérebro reptiliano, da gente descansar, da gente ter essas coisas mais que nos energizam, que revitaliza. E eu achei lindo isso que você falou, de ser reconhecida, de você agradecer uma pessoa que está te reconhecendo. Como isso é importante. Às vezes a gente pode estar com algum problema grandioso, né, nesse momento da quarentena, mas se a gente puder olhar para o outro e falar assim, poxa, eu estou vendo o que você está sentindo, eu reconheço isso em você, parece até que a pessoa, isso sai, parece que arranca, né? Então, esse reconhecimento é muito lindo e esse reconhecimento só existe porque existe a empatia. Né? E essa empatia que é essa conexão que todos podemos ter para nos tornar mais fortes. Ser visto, né? Ser visto, como faz diferença para a gente que alguém nos enxergue, né? Totalmente, assim, ser visto com esse carinho, com essa percepção de observação, né? Delia, beijo grande para você, ele tá mandando um beijo aqui, ó. A Adriana precisa de outra live com você, concordo, Delia, combinado. Delia também, olha só que legal. Muito bom. Um beijo para todo mundo, bom final de semana, bora descansar então, porque a semana que vem tem que estar melhor aqui para vocês, daí vocês me vêm aqui semana que vem e veem se melhorou o cansaço, tá bom? Queria contar uma coisa para vocês, amanhã às 11 horas, não, 11 horas não, meio-dia, eu vou fazer uma live no Instagram com o Fernando Rocha, e a gente vai falar de uma coisa super legal que a gente fez junto, então se vocês quiserem, vai estar aqui no canal do YouTube também, meio-dia com o Fernando Rocha amanhã. Certo, gente? Beijo, Adriana. Obrigada. Beijão. Até mais. Tchau.